Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marciano Xavier, vou trabalhar com os senhores no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especificamente sobre a legislação aplicada ao Ministério Público, que no edital aparece com o seguinte designação: matéria estatutária e institucional, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Neste momento, a partir de agora, nós teremos a nossa primeira aula, tá certo? Desde agora, já coloco à disposição, porque certamente no decorrer do seu estudo surgirão dúvidas e você poderá mandar o e-mail que eu tenho a maior satisfação em responder e sanar as suas dúvidas. O interessante é que você passe, porque a sua vitória é a nossa vitória, tá certo? Sou advogado e ex-servidor do Ministério Público da União, onde eu fiquei lotado no Ministério Público Federal por 7 anos. E daí eu já te falo, a instituição Ministério Público, pelo menos eu já trabalhei em várias, a instituição Ministério Público foi a melhor que eu atuei, que eu trabalhei, tá certo? Então, você que vai fazer esse concurso, pode, se você está meio desanimado, se anima, vale a pena aprofundar, vale a pena estudar, é uma brilhante carreira. Além disso, você pode fazer concurso para membro do Ministério Público, né? Para promotor de justiça, mesmo que não seja formado em direito, dá tempo de você fazer direito e seguir a carreira no Ministério Público. Para você que é formado em direito, então, também já ir meio caminho andado, porque aí o próximo passo, depois que você passa nesse, é passar para membros do Ministério Público, tá certo? Então, será uma satisfação atuar com os senhores nesta matéria denominada de matéria estatutária e institucional do MP, que, de certa forma, eu vou dizer, legislação específica do Ministério Público do Rio Grande do Sul. No conteúdo de vocês, você já deve ter analisado, existem várias leis. A lei orgânica do Ministério Público, né, do Rio Grande do Sul, tá? A Lei Complementar 75, a própria Constituição Federal, a Constituição Estadual, tá certo? Dentre outras, tá certo? A Lei de Organização, nós iremos bater em todas, tá certo? Tá? Pode ficar tranquilo que o assunto ele é muito detalhado, mas nós faremos o possível de entregar para você todo mastigado, pronto para você passar no seu concurso, tá certo? Então, quando se fala em Ministério Público, né, não tem como você adentrar no assunto sem definir, sem verificar o conceito ou a definição, que junto com o conceito e a definição, já vem a incumbência do Ministério Público. Que instituição é essa? Esta instituição, ou essa instituição, Ministério Público, faz parte de algum poder, tá certo? Então, vamos lá. Segundo a Constituição Federal, repetida pela Constituição Estadual, pela Lei 7669 de 82, que é a lei orgânica de vocês, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Lei 8.625, que é a Lei Nacional do Ministério Público, que também cai para você. Esses ordenamentos, essas leis e também a Constituição Federal, elas traçam, ela define a instituição Ministério Público nos seguintes termos. Começando aí com a Constituição Federal, que é repetida a mesma redação na Constituição Estadual, no artigo 107, Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, também no artigo 1º da 8.625, no artigo 1º da 7669 de 82, no artigo 1º da Lei Complementar 75/93 e assim por diante. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Uma redação que define o conceito e a incumbência do Ministério Público e que cada palavra, cada dizer disso vem trazer alguma coisa, tá certo? Então, não basta eu aqui ler para você o conceito. Vamos entrar neste conceito e o que significa, né, neste conceito, a instituição Ministério Público. Olha só, o Ministério Público é uma instituição permanente. O que quis dizer o poder constituinte originário, o que quis dizer a Constituição Federal, quando coloca que o Ministério Público é uma instituição permanente,
senhores e senhoras, quer dizer a Constituição Federal, bem como estas leis, que a instituição Ministério Público não pode ser extinta, não pode ser banida. Ah, eu não gosto do Ministério Público, porque o Ministério Público, né, eu sou governador de Estado, por exemplo, o Ministério Público está aí, de certa forma, pressionando porque está investigando determinada situação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto de lei para incorporar o Ministério Público à Polícia Judiciária Civil. E fica uma instituição só. Negativo. A Constituição Federal já inicia conceituando o Ministério Público, dizendo que é uma instituição que não pode ser extinta, porque ela é perene, porque ela é contínua, porque ela é permanente, é uma instituição permanente. Observe, os senhores, que, por exemplo, no seu estado, certamente você já ouviu, né, quando entra um governador, sai governador, extinção de secretarias, ou junção de uma secretaria em outra, ou divisão de secretaria. Tá certo? Entra presidente, extingue esse ministério tal. Lembra do Ministério do Exército, Marinha, Aeronáutica, que juntaram todos e formou o Ministério da Defesa? Ou seja, extingue o ministério, cria ministério. Isto é possível no Ministério Público, extinguir o Ministério Público e incorporá-lo em uma outra instituição ou em outro órgão. Negativo, porque ela é uma instituição permanente. É isso que quer dizer esta afirmação, que o Ministério Público é uma instituição permanente. Mas, professor, nem mediante lei não pode extinguir o Ministério Público, nem mediante lei não pode incorporar a instituição Ministério Público a uma outra instituição. Negativo. Negativa. O poder constituinte originário disse, a instituição ela é contínua, porque deve haver no Brasil, deve haver no ordenamento jurídico, deve haver dentre os órgãos um que permanentemente fiscalize a atuação dos demais. Daí, então, o Ministério Público, uma instituição permanente, tá certo? Essencial à função jurisdicional do Estado. Opa! Essencial à função jurisdicional do Estado. Senhores, o Estado, ele chamou para si o dever de prestar o serviço jurisdicional. Não é verdade? Você quer ver? Você que está me assistindo, imagine que eu entro na sua casa e pego o seu computador, eu subtraio o seu computador, o seu notebook, um pertence seu. Eu pratiquei um crime contra você, não pratiquei? Tá certo? Cabe a você contratar pessoas para me punir? Ah, não, vou contratar umas pessoas aqui para dar uma lição no Marciano, e está tudo certo, está? Negativo. Não é assim. O Estado chamou para si a função de me processar, tá certo? Ora, e isto é feito através do Poder Judiciário. Cabe ao Poder Judiciário resolver os conflitos aplicando o direito. Sobretudo, nesse exemplo que eu estou te dando, que é uma matéria criminal. Muito bem. Mas o juiz ele tem que ser imparcial. Mesmo que um juiz tenha presenciado eu entrar na sua casa, ele não pode instaurar um processo sem que um outro órgão vá até ele e me denuncie. Esse órgão é quem? É aquele denominado Ministério Público. Daí, então, que para a efetividade da prestação jurisdicional, para a efetividade da justiça, é preciso um órgão agir, cutucando, demandando, provocando, fazendo denúncia ou fiscalizando. Este órgão, porque ele está imbuído desta missão, então ele é essencial para que a justiça ocorra. É essencial para que o serviço jurisdicional seja prestado ao cidadão, seja prestado a toda pessoa. Daí, então, o Ministério Público, que é uma instituição permanente, diz a Constituição Federal, sem ele não tem função jurisdicional. Essencial
à função jurisdicional do Estado. Professor, então, para aí. Eu posso marcar numa questão, professor, que cabe ao Ministério Público, então, aplicar o direito exercendo a função jurisdicional do Estado. Falso. Ele não exerce a função jurisdicional do Estado. Porque quem exerce a função jurisdicional do Estado é o Poder Judiciário. O que o Ministério Público recebeu da Constituição Federal, e com razão, é que ele é importante para essa tarefa. Ele é mais que importante, professor, ele é imprescindível. Sem ele, não há determinada prestação de serviço jurisdicional. Por exemplo, se ele não acusar, e se a vítima também não exercer ação penal privada, que os senhores no direito penal vão aprender isso, para quem não sabe, não tem como o juiz condenar ou absolver alguém. Daí, então, que o Ministério Público, o seu caráter de essencialidade à função jurisdicional do Estado, que não vamos cair na pegadinha de dizer, então, que o Ministério Público, a ele incumbe, a ele compete exercer a função jurisdicional do Estado. Não, ele é importante, ele é imprescindível, ele é essencial para que este serviço prestado pelo Poder Judiciário efetivamente ocorra, porque em determinada demanda é privativa do Ministério Público. A ação penal pública é privativa do Ministério Público. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a Constituição Federal disse: Ministério Público, quando ocorrer um crime, cabe a você denunciar o sujeito. Daí, então, que a própria CF diz que a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Nos órgãos do Brasil, quem tem essa incumbência de denunciar é o Ministério Público. E quem vai condenar ou absolver? É o juiz. Por isso que quem exerce a função jurisdicional é o Poder Judiciário, mas depende, quando assim determinar a lei, da atuação do Ministério Público. Também não vamos cair na pegadinha, senhores, de que todos os processos que corram no Poder Judiciário têm que ter a intervenção do Ministério Público. Isto é falso. Porque, por exemplo, se eu alugo uma casa sua e não pago o seu aluguel, não cabe ao Ministério Público defender você. Não cabe ao Ministério Público entrar com uma ação para que Marciano pague, tá, o aluguel. Porque isso é um direito particular. Claro que o Ministério Público vai atuar quando tiver o interesse da coletividade. E daí segue, então, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, opa, já entrou a função, a incumbência, a missão, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. O que é isso, professor? Defender a ordem jurídica. Vivemos num Estado democrático de direito, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Muito bem. Defender a ordem jurídica significa dizer que cabe ao Ministério Público verificar se realmente as leis estão sendo cumpridas, principalmente pelos próprios órgãos da administração, seja ela direta ou indireta. Também caberá ao Ministério Público zelar pela harmonia das leis. Pega aí o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ora, cabe ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu chefe, Procurador-Geral de Justiça, entrar com ação de inconstitucionalidade quando uma lei municipal, quando determinado município do Rio Grande do Sul editar uma lei municipal, evidentemente, contrariando o ordenamento jurídico maior, contrariando a Constituição Estadual. Opa! Cabe ao Ministério Público mover uma ação de inconstitucionalidade. Opa, para aí, ô Porto Alegre. Esta lei sua fere a Constituição do Estado. E o Ministério Público tem a incumbência
tem a incumbência de manter esta harmonia entre as leis, esta harmonia entre a lei maior do seu Estado e as demais leis. Ora, se ofender a Constituição Estadual, cabe ao Ministério Público entrar com uma medida cabível para que esta lei seja extirpada, para que esta lei tenha... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Marciano? Top, né? Top de linha. O professor Marciano é um especialista em legislação específico para ministérios públicos, tanto para o Ministério Público da União, quanto o Ministério Público de qualquer estado. E você que vai fazer concurso público para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, convido vocês a acessarem nosso site, laconcurso.com.br, nosso curso completaço, olha só, com esse nível de qualidade de aula do professor Marciano Xavier e, claro, nossos outros mestres também. Sabe quanto custa? Não vai nem acreditar. Apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 você vai ter este curso completão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.